professor é profundo entendedor das implicações dos movimentos entre militares e civis. Nós convidamos ele aqui para dar orientação para a gente. Professor, nós estamos numa quadra complicadíssima do tempo, né? O envolvimento institucional dos militares com o poder. Eles realmente parecem ter ganhado a organização de um partido. E eu queria saber do senhor o seguinte: nós estamos num momento de queda do governo Bolsonaro, iminente. É o que está para acontecer. Acho que só um milagre vai fazer com que o Bolsonaro continue presidente da República. E toda hora a gente ouve o seguinte: os militares não vão aceitar. O Lula está poderoso demais, os militares não vão querer. Qual é a real? Bem, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Agradeço muito o convite para a participação aqui no TV Democracia. De fato, se estamos em um momento de queda do bolsonarismo, esse talvez seja, a gente esteja adentrando um momento mais perigoso dessa gestão. Perigoso por quê? Porque não é novidade para ninguém que o bolsonarismo tem e busca alianças com aqueles que compactuam com a sua visão ideológica, né? E dentre esses apoiadores de primeira linha, até mesmo porque o presidente tem políticas públicas direcionadas para esse grupo, né, estão as forças constabulares e os militares, né? Então, nós estamos falando de policiais, de bombeiros, de Polícia Federal, né, e também parte dos militares. Dificilmente nós vamos ver um golpe de Estado no sentido clássico, né, aquele de tanques na rua, como tivemos em 1964. Mas há um objetivo de parte das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, de uma forte atuação política. Então, e esse grupo, ao que nos parece, nós estudiosos da área de defesa, esse grupo tem um interesse de ficar no poder, mesmo após a saída do Bolsonaro. Vamos lembrar, saindo o Bolsonaro, quem entra é Mourão, né? Mourão é um general que foi tirado de 2 postos por insubordinação a 2 comandantes em chefe, a 2 presidentes da República, Dilma Rousseff e Michel Temer. E isso catapultou a carreira política dele, tanto que chegou à vice-presidência e pode chegar agora à presidência da República. Então, nós já temos um governo de caráter militar. Então, nós temos um governo de militares, como vem colocando, por exemplo, o professor João Roberto Martins. Então, é muito difícil que a gente consiga dissociar as Forças Armadas de tudo que está acontecendo nesse governo, porque eles têm uma participação já muito grande. Então, não será necessário para as Forças Armadas, pelo menos, engrossar o discurso, né? Agora, que há parte significativa, nesse momento, de militares dando essa base de sustentação para o governo Bolsonaro, isso há. E é muito perigoso para a democracia. Professor, pelo que o senhor está falando, do ponto de vista do momento, para que esses militares continuem onde eles se instalaram, né, como donos da nação, conseguiram ocupar a República, se espalhar, se entranhar nos órgãos civis, o Bolsonaro pode representar um risco para eles, né, na medida em que ele é a parte mais frágil dessa estrutura, né, porque o Mourão é um general alinhado, o Bolsonaro é um capitão que cria problemas e abriu um flanco que eles não deveriam ter permitido abrir, que é o flanco da corrupção escancarada, que eles foram lá para debelar. Foi o discurso deles. É verdade. Esse é o discurso deles. Então, é claro que por isso que eu acho muito improvável que as Forças Armadas aceitem, por exemplo, participar de um golpe de Estado no sentido mais clássico, que é o que o Bolsonaro aparentemente tem a intenção de fazer em algum momento, né? E fica simplesmente buscando a brecha. Então, por isso que eu acho muito improvável que a gente veja tanque nas ruas, pelo menos para a defesa tão enfática assim do presidente em um momento em que ele engrossar o couro. E não à toa, por isso que ele está acenando para a classe dos policiais, né? Para grupos de milícias dentro das forças policiais, com financiamento mais barato, com crédito muito mais barato, com crédito direcionado a policiais militares, enfim,
coisas do tipo. Então, eu acho muito improvável, repito, que as Forças Armadas entrem nesse discurso. Até mesmo porque Bolsonaro vai sair, mas eles vão continuar enquanto agentes de Estado. E até mesmo por isso, me parece que o Bolsonaro dentro desse estratagema, um fruto dos militares, e não o contrário. Não são os militares que entraram para a política puxados pelo Bolsonaro. Não, eles viram no Bolsonaro a oportunidade de entrar com o seu discurso. Ah, não está sendo útil, agora está atrapalhando. Bem, então tira o Bolsonaro e entra o Mourão. E aí está tudo resolvido. Né? Então, o Mourão se apresenta como uma solução que os militares, de um problema que os militares ajudaram a criar. Como é que eles chegaram a essa posição tão de extrema direita, né? Porque depois do movimento das diretas já, né, da redemocratização do país, num quadro diferente no mundo, né? Você pega as nossas Forças Armadas, por que eles têm essa cabeça tão atrasada em relação ao próprio mundo que eles vivem? É totalmente anacrônico, né? Eles estão caçando comunistas, eles estão ainda como se estivessem buscando, nos anos 30, comunistas dentro da coluna Prestes, né? O historiador José Murilo de Carvalho, um dos grandes nomes de estudo de Forças Armadas do Brasil, tem livros sobre isso, né? Sobre como a ideologia está presente dentro das Forças Armadas, e uma das ideologias é justamente a de caçar comunistas, né? Que os inimigos estão dentro e não fora. Então, como que a gente chegou nisso? Né? Eu acho que é como que a gente nunca saiu disso. A grande pergunta é essa, porque nesses anos todos da Nova República, em que a gente imaginava que os militares tivessem entendido o senso democrático, e me parece que, em larga medida, os militares da Força Aérea e da Marinha são menos golpistas ou têm menos essa ideologia de participação política do que os militares do Exército, né? O que acontece é que os civis jamais conseguiram, por exemplo, pautar a instrução militar. Então, dentro das academias militares, ensina-se que 1964 foi uma revolução para poder salvar o Brasil de virar uma Cuba comunista, né? Como se eles, de fato, acreditam que salvaram o Brasil em 21 anos de repressão e ditadura. Então, é muito anacrônica essa visão e, infelizmente, aquela hipótese que nós acreditávamos de uma troca geracional que, com a inclusão de pessoas que cresceram dentro de um ambiente democrático, que ela seria suficiente para poder virar essa página dentro das Forças Armadas, infelizmente isso não foi verdade. Então, o que pode mudar? Só uma reforma significativa do setor de segurança no Brasil, incluindo uma reestruturação do ensino e da própria institucionalização das Forças Armadas no Brasil. Professor, uma última pergunta. O senhor acredita que se tivesse havido uma punição, né, em função uma revisão histórica, pelo menos, né, se a gente não quiser falar em punição, em função do que aconteceu no golpe de 64, os anos de tortura, né, os anos de chumbo, a ditadura militar, se tivesse havido uma revisão histórica disso que aconteceu, e não a anistia ampla, geral e restrita, talvez hoje a gente tivesse um outro tipo de comportamento das Forças Armadas? Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que a responsabilidade, ou grande parte da responsabilidade que nós temos hoje pelas Forças Armadas estarem atuando politicamente, está lá atrás na anistia e numa impunidade que os militares sempre gozam no Brasil, né? E isso inclui a própria Justiça Militar hoje. A Justiça Militar tem uma entrevista agora na revista Veja, de um ministro do Supremo Tribunal Militar, que é aterrorizante, apavorizante, pavorosa, né? Então, isso tudo se torna muito grave quando a gente pensa que não há
como barrá-los institucionalmente de um pensamento que eles autogerem. Então, isso é muito complicado para a nossa democracia.